Minha contribuição vai para você que é fiscal administrativo de contratos de terceirização. Vamos inicialmente já relatar o seguinte: o STF já declarou que a responsabilidade da administração contratante é fiscalizar o contrato. Disse o STF e, evidentemente, o TST reformulou a sua súmula 331 para tratar da responsabilidade subsidiária da contratante, da administração pública. E o que ficou decidido? Que a administração pública não responde automaticamente pelo um passivo trabalhista alegado pelo trabalhador na Justiça do Trabalho. Para que a administração pública seja responsabilizada subsidiariamente, é necessário que seja comprovado que a fiscalização administrativa, o gerente do contrato, deixou de fiscalizar. Daí a importância de você fiscalizar de fato e autuar todos os documentos que você foi fiscalizando mensalmente. Vamos então falar dos principais documentos. Primeiro, o exame admissional que a empresa contratada tem que fazer ao admitir os funcionários. Faz parte do processo admissional que a empresa mande os seus funcionários fazer exame médico junto ao médico do trabalho. Importante você verificar junto à empresa, antes dela entregar o encaminhamento daquele trabalhador ao médico do trabalho, o que ele está informando nessa guia de encaminhamento, porque o médico do trabalho vai fazer e mandar fazer os exames de acordo com o que esse trabalhador vai executar, ok? Se, por exemplo, esse trabalhador vai trabalhar com situações de alto teor de barulho, por exemplo, né? Esse médico do trabalho vai mandar ele fazer exame de audiometria, por exemplo. Então, não basta apresentar que os trabalhadores já fizeram o exame médico admissional. É importante saber se a empresa declarou corretamente no encaminhamento todas as atividades que aqueles trabalhadores que vão trabalhar na sua administração vão de fato executar. Esse é o início do processo. Passados aí alguns dias, evidentemente, a empresa está providenciando a sua garantia contratual e ele não pode começar o contrato sem apresentar à administração a fiscalização administrativa, evidentemente, a garantia contratual. Isso é fundamental. Um outro aspecto é o seguinte: antes da empresa iniciar o serviço, a empresa tem que entregar ao trabalhador IPI, vale-refeição, vale-transporte, uniforme. Isso a fiscalização administrativa tem que, antes de qualquer coisa, conferir. Show de bola? Passou 30 dias. Agora, deu 5º dia útil. Todo trabalhador tem que receber o salário até o 5º dia útil. Mas o que aqui está em jogo é o seguinte: a empresa tem que ter aporte financeiro para aguentar esse tranco aí de investimento antes de receber qualquer dinheiro. E aí ela já terá que ter também capital para arcar com a primeira folha, sem ainda ter recebido um centavo. Eu acho isso uma forma injusta, acho que a lei poderia prever aí uma forma diferenciada, mas é assim que é ainda até hoje. Muito bem. Agora, o fiscal administrativo, o gerente do contrato, o gestor do contrato, como se chama na sua administração, isso pouco importa, terá que verificar a GFIP para saber se todos que estão trabalhando na sua administração estão com a carteira assinada. Só vai aparecer na GFIP aquele que tiver com a carteira assinada. Você vai bater essa GFIP com a folha de pagamento e, preferencialmente, o ideal é que se tenha um relógio informatizado de ponto para aferir a frequência e a produtividade daquele trabalhador. Isso é fundamental. Então você tem a GFIP, que vai dizer para você o seguinte: quem é que está trabalhando? Quanto essa pessoa ganha? Quantas pessoas são? Qual o valor a recolher para o FGTS? Qual o valor a recolher para o INSS? Você sabe que a empresa tem que recolher para o INSS o valor equivalente a 11% sobre o salário descontado no contra-cheque do trabalhador e 20% que é a contribuição ao INSS patronal. A empresa também contribui com 20% sobre a folha de pagamento. Isso ela faz a partir da emissão da GFIP, que gera todos esses valores. Valor do FGTS na conta vinculada de cada profissional, os 11% que é descontado do contra-cheque do trabalhador e os 20% que é a contribuição patronal para o INSS. Então, a GFIP vai dar a você também a certeza que todos que estão dentro da sua administração trabalhando estão com a carteira assinada. Então, você tem que bater folha de pagamento, o número de funcionário e os nomes dos funcionários têm que ser iguais a tudo que está na GFIP. Dado importantíssimo: as empresas têm costume, os contadores das empresas têm costume de fazer uma GFIP geral para o CNPJ da empresa.
Isto não está de acordo com a legislação da Previdência. A empresa tem que fazer uma GFIP por tomador. Você, a administração pública contratante, é considerado o tomador do serviço. Então, a GFIP tem que ser feita somente para o seu contrato, aonde vai aparecer somente os funcionários que estão alocados na sua administração, ok? Isto é importantíssimo. E você vai ter que pedir também a essa empresa que apresente a você a guia do FGTS de cada trabalhador, vai ter que apresentar a você a GPS, que é o recolhimento, como eu já falei, para a Previdência Social, e, evidentemente, o salário pago a esse trabalhador. E como se prova que esse trabalhador recebeu salário? Só se prova mediante o depósito na conta bancária do trabalhador. Contra-cheque não é prova de pagamento de salário. Contra-cheque é prova da discriminação dos itens que esse trabalhador tem que receber. Salário e demais vantagens ou benefícios que ele tem que receber. Por exemplo, insalubridade, se ele receber, vai vir lá o salário, vai vir lá a insalubridade ou qualquer outro benefício que ele tenha a receber. Então, o que prova que aquele trabalhador recebeu o salário é o depósito em conta bancária. Então, isso mensalmente tem que provar. Provar o quê? Recebimento do salário, recebimento do FGTS depositado na conta do trabalhador e o repasse para a Previdência Social do que é pertinente ao trabalhador, que foi descontado no contra-cheque dele, e a contribuição patronal para a Previdência. Então, isso tudo é fundamental. Outra coisa que o fiscal administrativo precisa se preocupar é verificar se a empresa está honrando com o que ela disse na proposta. É comum, por exemplo, em serviço de limpeza, que a empresa ganhe em produtividade, diminuindo o número de cabeça e colocando equipamentos. E ela demonstra na proposta dela os equipamentos que ela vai aplicar na execução do serviço. Isso nós podemos chamar de economia de escala, quando uma empresa diz, eu vou usar tais equipamentos e com esses equipamentos eu posso diminuir o número de cabeça. E com isso ele ganha competitividade e ele vence a licitação. Show de bola, é uma inteligência, mas a empresa precisa se cuidar para oferecer em proposta somente aquilo que ela pode de fato executar para não criar problema jurídico para ela. Bom, outra coisa é o seguinte, tem editais que às vezes de forma justificada, desde o estudo técnico preliminar, que a remuneração de referência a ser paga aos trabalhadores é um valor X. Esse valor X deve ser o valor que virá lá na GFIP. Então, quantidade de profissionais que estão na GFIP e os valores dos salários pagos a eles que estão na GFIP, tudo tem que estar conforme a proposta, ok? Se por acaso trabalhadores se ausentaram por qualquer outra razão, inclusive por auxílio-doença, você sabe que o auxílio-doença até 15 dias, quem banca é a empresa. Após os 15 dias, fica por conta do INSS. Então, qualquer trabalhador que se ausentar por qualquer razão, porque tem as faltas legais e as faltas ilegais, as faltas ilegais a empresa tem que sofrer, vai sofrer a glosa porque deixou de ter o serviço executado, mas ela vai, evidentemente, aplicar também a legislação junto a esse trabalhador, mas tem as faltas legais. E aí a empresa tem que substituir. Se a empresa não substituir, sejam faltas legais como faltas ilegais, aí é um problema para que a administração pública possa pagar por esse tempo que teve ausência de funcionários, ok? Por quê? Porque a administração pública não contrata mão de obra, ela contrata serviço e quando o serviço não tem pessoas para executar, logo deixou de ser feito e por isso você não pode pagar sob o risco de ser acusado de fazer pagamento sem prestação de serviço, ok, gente? Vamos ficando por aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse dia a dia prático do fiscal administrativo, aonde ele vai requerer da empresa a folha de pagamento, contra-cheque, GFIP, FGTS e GPS, ok? Na GFIP você vai ver quantidade de trabalhador, salário que estão recebendo, o valor que tem que recolher para o FGTS, o valor que tem que recolher para o INSS. Você tem que aprender o quê? A saber interpretar a GFIP. Mas, se você ainda ficou com alguma dúvida, eu vou dizer uma coisa para você. Entra no site do Instituto Capacitar e lá tem contato. Diga sobre essa sua dúvida que faz referência a esse nosso bate-papo aqui e indague sobre suas dúvidas. Nós vamos lhe atender prontamente e será um prazer enorme colaborar com você. Ok? Um grande abraço, felicidade na sua atividade e agradeça a Deus por ela. Um abraço.